Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está no ar mais um podcast esse aqui para você, seja no YouTube ou qualquer canal de podcast que você esteja nos ouvindo, aí seja muito bem-vindo, fique à vontade, deixe a sua curtida, o seu comentário, a cidade de onde você está falando, tá bom? E, inclusive, você, profissional de comunicação que ainda não conhece os nossos serviços, acesse o link que está aqui na bio para que você conheça, solicite uma demonstração e saiba como a gente pode mudar a forma das suas campanhas, mudar um pouco do seu posicionamento no mercado, de monitoramento, enfim, as possibilidades são gigantescas e você precisa conferir, beleza? Bom, dito isso, vamos então para o convidado de hoje. Hoje é um cara sensacional, essa segunda temporada que começou, né, a todo vapor com convidados extraordinários e hoje não será diferente. Hoje eu tenho aqui na minha frente simplesmente Ricardo Stefanelli, gerente de conteúdo e marketing na Serasa. Ricardo, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado, Podão. É uma honra pra gente, é um prazer estar aqui com você, com teus ouvintes, com teus espectadores. Oh, que isso. Gerente de conteúdo na área de marketing da Serasa. Isso. E uma grande satisfação, assim, eu trabalho numa área que lida diretamente com o público, com o povo. Uhum. E estar aqui no programa é mais uma oportunidade para a gente assim, conversar com o brasileiro, né? Porque eu trabalho numa área que a gente diz assim, infelizmente, o endividamento é universal e democrático. Pois é, né? E para você que ouviu o nome Serasa, já se assustou do outro lado, né? Exatamente. Se você não conhece alguém que está com o nome, provavelmente você seja essa pessoa. Então, brincadeiras à parte, é importante que a gente também venha trazer isso aqui, porque também rola um pouco desse preconceito, assim, né? Olha, o que é a Serasa, como que funciona? E trabalhando do lado de marketing, de conteúdo, de produzir conteúdos ricos e tudo mais, como é que é isso, esse dia a dia, como é esse planejamento, né? Podão, assim, até te agradeço você fazer essa brincadeira, porque ela é uma brincadeira do Brasil. Né? Agora mesmo a gente está com um programa de maior audiência da TV brasileira, que é o BBB, e a Serasa talvez seja a marca mais citada dentro do BBB. Porque Serasa hoje é um sinônimo, ou virou ao longo de 6 décadas, né? Um sinônimo do Brasil de dificuldades financeiras, de endividamento, né? De estou ferrado, estou na Serasa, né? Porém, há uma unidade de negócios dentro da Serasa, que nasceu como se chamando Serasa Consumidor, e eu conto essa origem apenas do nome, que hoje não se chama mais Serasa Consumidor, mas tem o perfil de falar com consumidor, que é a Serasa que fala, como a gente diz assim, com as nossas personas, com a Dona Maria, com o seu João, com o seu José. É a Serasa que fala com quase todo o Brasil que tem alguma dificuldade financeira, o Brasil que procura crédito, o Brasil que não quer ficar dependente das finanças, do dinheiro. Então, esse é o nosso propósito. Então, assim, hoje a gente se orgulha de trabalhar dentro de uma marca que não é a marca que cobra, não é a marca que aponta o dedo indicador, mas é a marca que acolhe. É a marca que tenta facilitar a vida de quem está principalmente endividado ou a vida de quem procura crédito para realizar um sonho, um casamento, uma viagem, um carro, uma casa, né? Nós temos inúmeros serviços dentro dessa Serasa que lida com o consumidor. Mas o principal, Podão, é a gente acolher o brasileiro com algumas dificuldades financeiras, levar educação financeira, levar o propósito da saúde financeira, porque por trás do dinheiro e das finanças estão todos os nossos sonhos, todas as nossas rotinas, famílias, né? Nosso dia a dia é movido por isso. Claro. E aí, quando você chegou na Serasa, né, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, como começou esse interesse por conteúdo, e de fato o Ricardo ali, né, para ser o Ricardo que está até hoje aí na Serasa. E quando foi essa virada? Porque, de fato, é uma coisa que... É uma preocupação que acontece quando você já ouviu o nome Serasa. Meu nome tá no Serasa, meu nome tá lá, tal. E hoje eu sinto que a Serasa em si, a empresa, tem essa preocupação de... Olha, não é bem assim. Hoje já temos uma outra perspectiva do que a gente pode apresentar para vocês e que não é esse monstro. Muito pelo contrário, a gente quer ajudar. Né? Então, mudar um pouco essa visão de monstro, né? Muito pelo contrário mesmo, assim. Essa Serasa acolhedora, se tivesse que ter um marco, ela nasceu em agosto de 2016, até por obra
e missão de um administrador, de um CEO chamado Silvio Frison. Ele criou essa unidade de negócios, né? Ou ele incrementou essa unidade de negócios com um foco muito aguçado em ser uma empresa digital, nasceu quase como uma startup dentro da Serasa Experian, que é uma empresa privada, embora muita gente ache que Serasa é um órgão do governo, não é. Né? É uma empresa privada que nasceu nos anos 60. Em 2006, na década de 2006, 2007, foi comprada pela Experian, que é uma empresa irlandesa com sede hoje no Reino Unido. Por isso hoje, né? Serasa Experian. Serasa Experian. E eu trabalho basicamente na unidade que a gente chama só de Serasa. Dentro da unidade da Serasa Experian, mas é uma unidade que a gente chama mais simplificadamente de Serasa, que é a que conversa com o consumidor. Né? Então ela nasceu em 2016 e incrementou todo esse diálogo, principalmente digital, porque hoje a gente é assim um dos principais apps de finanças pessoais do país. A gente às vezes rivaliza com um ou outro, a própria Caixa Econômica, pelas questões governamentais e seu gigantismo governamental. Mas a gente é um app muito buscado, muito procurado, muito reconhecido. Então nós temos essa pegada muito tecnológica que conversamos principalmente com o Brasil inteiro, mas principalmente pelo aplicativo e pelos nossos sites, pelos nossos canais digitais. Sim, sim. Né? Então essa empresa tenta auxiliar, primeiro levar a educação financeira, pregar o espírito da saúde financeira, ajudar quem está em dívida. A gente tem uma plataforma que se chama Limpa Nome. Que legal. E a gente faz, né, 2 feirões que vocês devem ter ouvido falar em algum momento. São feirões de alta visibilidade no país inteiro. E são momentos em que a gente conversa com os nossos parceiros no Brasil todo, mais de 500 parceiros. Todos os bancos que você imaginar são nossos parceiros. Quase todas as empresas de varejo, as empresas de telefonia, Vivo, Claro, Oi, universidades, lojas de sapato, securitizadoras, essas empresas que compram dívidas, securitizadoras. Então, nós temos hoje mais de 500 parceiros que nos ajudam a baixar o tamanho da dívida do podão para que ele possa ter condições de pagar. Porque não é interessante para ninguém esse cenário de inadimplência brasileiro, que hoje está na casa de 70 milhões de pessoas. Então, assim, esses nossos parceiros usam a expertise e a vitrine da Serasa como marketplace para baixar o valor das suas dívidas, para oferecer descontos que agora, nesse momento, Podão, chegam a 99% de descontos. Caraca. 99%. Né? O valor médio do nosso desconto, da tua dívida, qualquer brasileiro que esteja nos ouvindo e nos vendo, o valor médio de desconto é de 74% de desconto. Esse é o valor médio. Valor médio, mas assim, milhares de ofertas acima de 90% de desconto, milhares acima de 99% de desconto. Por quê? Esses parceiros querem que o brasileiro honre seu compromisso, pague sua dívida, retorne ao mundo da economia e faça a economia girar, realize seus sonhos, cumpra seus projetos, cumpra seus planos. Né? Então... é uma transformação, uma virada. É, né? Uma virada. É uma virada. Então, você acha que essa talvez seja a maior dificuldade hoje, ou foi quando você começou ali também? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, no seu início na Serasa, como foi entender esse mercado, de fato, analisar, né? E falar, pô, gente, vamos atuar aqui, depois vamos mudando, tal. Como é que foi a sua chegada mesmo? E essa dificuldade de primeiro impacto, assim? Eu sou jornalista formado, tenho 40 anos já de mercado. Opa! Eu, né, sou gaúcho, comecei no Rio Grande do Sul, repórter por muitos anos, editor por muitos anos, editor-chefe, dirigi veículos de comunicação. Trabalhei um pouco em rádio no Rio Grande do Sul, depois me transferi para Santa Catarina, onde continuei no mesmo grupo de comunicação, um grupo RBS, um grupo gaúcho de comunicação, que tem rádio, TV, jornais, portais. Né? Trabalhei também, logo no início da minha carreira, na Veja, na revista Veja, trabalhei na Gazeta Mercantil.
E há 2 anos eu fui convidado para ingressar nesse mundo da Serasa. Por quê? Porque a minha vida inteira, Podão, em redações, eu trabalhei com o leitor, com o ouvinte quando trabalhei em rádio, com o público. Contato direto ali Isso é o com que o eu público. acho que eu sei fazer um pouquinho, entendeu? Falar com o público, falar com as pessoas. E essa Serasa que eu tô te falando, essa Serasa acolhedora, me convidou para falar com todo o Brasil. Porque já tinha uma comunicação muito forte, né? Já tem um marketing muito consistente, mas me convidaram para ampliar um pouco as divisas da região sudeste de São Paulo, para a gente falar com o brasileiro do Amapá, com o brasileiro do Maranhão, com o nordestino, com o centro-oeste, com o sul do Brasil. E é essa missão que eu me sinto imbuído assim, nos últimos 2 anos e com muita tesão, com muito prazer, com muita satisfação, porque ela tem esse propósito por trás. Eu acredito que hoje, no mundo corporativo e institucional brasileiro, a Serasa é uma das empresas que leva mais serviços aos brasileiros. Porque talvez nenhum outro cenário econômico seja tão cruel quanto a inadimplência, o endividamento, a busca pelo mercado, pelo crédito, pelo empréstimo, ou então a marginalização dessa economia. Poucas coisas devem ser tão cruel. E o nosso dia a dia é focado quase obstinadamente em recuperar essas pessoas, ajudar esse Brasil que tem dificuldades financeiras, principalmente, Podão, os mais humildes. Então, assim, eu tô essa unidade de negócios, como eu te falei, nasceu em 2016. Eu estou há um pouquinho menos de 2 anos na Serasa, né? E hoje a gente conversa cada vez mais com o Brasil. A gente fez um feirão, para você ter ideia, um feirão de novembro, a gente atendeu quase 6 milhões de brasileiros. Caramba, conseguiu quitar as dívidas de quase 6 milhões de brasileiros num mutirão em novembro com esses 500 parceiros que eu estou falando para você. Na época até eram 400, eram quase 300 parceiros. Em 4 meses já se transformaram em 500 parceiros, porque assim, isso está crescendo exponencialmente. Sim, sim. Né? E agora a gente está no meio de um feirão de março, em que, o que é o feirão? É quando as empresas credoras mergulham suas dívidas e aumentam drasticamente seus descontos. São momentos de mutirões, quase mutirões empresariais, quase uma Black Friday da dívida. Sim, assim. sim, mergulha o valor, aumenta o desconto e proporciona que aqueles brasileiros que estejam dispostos a limpar seu nome ou pagar sua dívida possam fazer isso com menos dores, né? Porque Sim. pagar uma dívida nunca é uma coisa muito agradável, né? Não, de fato, e sempre vai ter essa imagem, né? Assim, exatamente. Olha, não tô legal de grana, tô meio quebrado, não sei como vou conseguir pagar isso. E aí quando tem esse tipo de campanha, ajuda e facilita pra caramba, né? Até pra pessoa entender melhor o que ela pode fazer dali pra frente, né? Encontrar uma válvula de escape para que ela também possa, igual você disse, seguir na sua vida financeira tranquilamente, já aprendendo, ou até mesmo começando do zero, entre aspas, ali, com uma vida financeira mais saudável, entendendo os passos, os cuidados que deve ter. E aí a Serasa também entra nesse processo de reeducar, né? De tentar entender e também de oferecer materiais, conteúdos educativos pelo lado financeiro, né? Exato. Primeiro, assim, até te conto que a Serasa talvez seja a maior empresa de dados do Brasil hoje, daí juntando com a Experian, com toda a expertise da Experian. Nós temos um cadastro de quase 80 milhões de brasileiros. Então a gente conhece o perfil econômico, a vida do brasileiro em profundidade. Fora isso, a gente tem muitas pesquisas e muitos estudos. É isso que eu ia falar agora. Essa parte da pesquisa também é fundamental, né? É fundamental, sabe por quê, Podão? Porque assim, a gente sabe quando falar, com quem falar, quais os parceiros que podem falar, porque assim, a gente também não é, eu vou falar um pouquinho, a gente não é só dívida, mas ainda no capítulo da dívida, as pesquisas mostram o quanto a dívida influi na sua vida, no seu dia a dia, no seu estudo, no seu sono, no seu trabalho, nas suas relações pessoais, no seu casamento, na vida sexual. A dívida, ela corrói inúmeros momentos do teu dia a dia. Então, assim, isso é uma preocupação que nos move, né? Porque tem a questão do bolso, tem a questão financeira e tem a questão mental.
A gente até tem uma psicóloga que nos apoia muito, a Valéria Meirelles, né? E ela é psicóloga do dinheiro, até vale a pena trazer aqui. Ela tem histórias maravilhosas para contar. Assim, maravilhosas não é o adjetivo, assim, histórias fortes, impactantes, mas algumas muito tristes para contar, porque a gente às vezes não é um mundo que o brasileiro e nem a imprensa, nem a gente como jornalista costuma tratar. O quanto um problema financeiro corrói a tua alma. Pode impactar, né? O teu foco, a tua concentração. Impacta numa prova que você vai fazer, numa entrevista de emprego, sexo, casamento, relações, amizades. Então essa é uma preocupação e nossas pesquisas e nossos estudos nos dão muita base para isso, né? E eu ia comentar que também a gente não é só... A gente tem vários serviços dentro dessa Serasa, ainda um pouco, nem toda conhecida do brasileiro. Por exemplo, a gente tem um marketplace de crédito que também com os parceiros, da mesma forma, a gente é uma vitrine. Imagina, Podão, a gente é uma vitrine com todos os cartões e modalidades de cartões de crédito que você tem ali. Dentro desse propósito de educação financeira, a gente não quer só te vender um cartão de crédito. Qual o melhor cartão de crédito, o mais adequado para o teu orçamento, para o teu estilo, para o teu perfil de gasto, para tuas condições. Então a gente também é um marketplace de crédito. Certo. Isso, né? Inclusive é novo ou não? Não. Tudo isso tem é novo nessa unidade que tem, né? De 2016 tem 7 anos. De lá para cá foi um rebrand. Isso. Diria que, assim, não, né? Não completamente. Foi um outro foco, um foco um pouquinho mais aguçado no público direto. Porque a Serasa, ela nasceu inicialmente, né, como uma espécie de uma proteção ao crédito, né? De uma garantia, de uma rede de proteção ao crédito. Essa outra unidade que eu estou te falando, ela foca exclusivamente no que a gente chama internamente do Seu José e da Dona Maria, que são as nossas duas personas. E o crédito está dentro disso. Porque o cartão de crédito, quando bem usado, ele te permite realizar um sonho, fazer uma pós, uma faculdade, uma viagem, comprar um bem que é importante, a tua casa, né? A pandemia demonstrou quanto é importante a casa, o imóvel da gente, né? Então a gente também tem essa outra plataforma dentro desse guarda-chuva que se chama Experian Consumer Service, que é a nossa unidade de negócio. O nome é britânico por causa da nossa origem, da nossa empresa, que está com sede no Reino Unido, né? ECS, essa Serasa Consumidor hoje se chama ECS por essas questões globais, né? Experian Consumer Service, que basicamente é uma Serasa focada para o consumidor, com negociações de endividamento, com ofertas de crédito, né? Mais adequada, como eu estou te dizendo, assim, a gente não é um vendedor de cartões. A gente oferece uma vitrine para que você possa, dentro daquilo do teu orçamento e das tuas condições, dentro do seu perfil. Dentro do teu perfil. Você encontre algo que seja bom para você, que não vai também, de certa forma, te diretamente prejudicar, né? Isso. A gente também tem dentro desse guarda-chuva, né, o que muitos brasileiros às vezes temem, mas é um melhor termômetro de finanças do Brasil, que é o Score. Esse era um outro ponto que eu queria chegar, porque era uma coisa, e aí eu tô falando pessoal, assim, né, a primeira vez que eu fui, acho que eu fui fazer algum cartão, algo do tipo de uma loja, e aí a atendente virou pra mim e falou assim, mas você não tem Score suficiente. Eu falei, Score? Que bendito que é Score que é isso? Eu nem sabia o que era. E aí eu fui atrás e aí eu comecei a realmente entre aspas, ficar viciado, de ficar ali monitorando, de tentar entender. Vendo o teu score, o teu placar. Como que eu faço pra aumentar isso aqui? Eu quero saber. E aí você fica monitorando, você fica ali. E aí foi onde eu baixei o aplicativo e aí você fica lá, né? Então, quais são as dicas, né? E aí tem uma pontuação, Exatamente. Tem toda uma questão ali do que você pode fazer, boas práticas, né? O que não é legal fazer, o que você pode fazer para aumentar, para melhorar. E ali eu fui sabendo, falei, que legal, uma coisa que eu até então não sabia e que é super importante, até para você manter. E aí também tem um grau lá, olha, daqui desse número para esse número tá legal, daqui para que tá razoável. Tem 4 graduações. Então são 4, né? São 4 graduações, assim. A partir de 700, ele vai de 0 a 1000.
A partir de 700 é considerado um score adequado, razoável, saudável financeiramente. Se fosse um medidor de colesterol, assim, a partir de 700 seria a tua saúde financeira tá bem. Abaixo disso, começa a avaliar. O que é o score, né, Podão, assim? É o teu diagnóstico financeiro ao longo da tua vida econômica, desde que você começou a ter um CPF, ter gastos, porque assim, dívida todos nós temos. É impossível você ser, né, a partir de adolescência, assim, não ser uma pessoa com dívidas, com contas. O score avalia a saúde dessa vida financeira do Gabriel Podão, entendeu? Sim. Assim, não somente o que ele deve, mas como é que é a sua forma de pagamento, como é que honra seus compromissos. Como ele lida com tudo isso, né? Como ele lida de acordo com a sua renda. Então o score ela é uma avaliação mais completa, mais consistente, né? Que serve para você também, assim, como eu diria, como um colesterol, sabe? Talvez eu tenha que deixar de comer isso aqui porque está aumentando muito o meu colesterol. No caso, assim, talvez eu tenha que deixar de ter esse gasto extra frequentemente porque está baixando o meu score muito, está me prejudicando. E isso te prejudica, como você mesmo contou. Em alguma compra, pode te prejudicar, mas o propósito, o objetivo do score é que ele seja o teu termômetro. Coloque debaixo do braço esse score, assim como um termômetro que a gente bota debaixo das axilas, para medir a tua saúde financeira, entendeu? E ali até convido todo mundo, convido teus telespectadores, teus ouvintes, assim, a gente tem no www.serasa.com.br, digita lá Score, tem um manual que a gente lançou recentemente. Pô, que legal. Ele é, assim, letras enormes, é fácil de ler, linguagem fácil. Você lê aquilo ali, assim, é bem tati-bitati, sabe? Uma linguagem acessível. Você vai ver algumas dicas para melhorar o teu score, que na verdade não é melhorar o teu score para você ir fazer uma compra numa loja. É como é tua saúde financeira, tua saúde pessoal, tua saúde... São dicas ali que você vai tendo, né? São boas práticas. Exatamente. Assim como na saúde, você precisa fazer esporte, não precisa fazer necessariamente tudo. Exatamente. Mas, pelo menos uma coisa ou outra ali, você vai aderindo, você vai pegando ali. E isso eu acho, cara, crucial. E ao longo isso vai fazer acho que uns 4 anos isso aí. Então, ao longo, eu vi também a evolução, até da parte tecnológica, eu digo. Então, dentro do aplicativo, ia mudando isso, você tinha outros serviços e até mesmo uma questão de monitorar o CPF também. Daí é o nosso único serviço pago, Gabriel, o nosso único serviço pago é um serviço que a gente chama de Premium, tá? É um serviço que está 19 e alguma coisa, quase R$20 por mês. É um serviço que você monitora o seu CPF, que te alerta de invasão de dados na Dark Web, entendeu? Isso é sensacional. Não tem mais quem viva hoje sem esse mundo digital de comprando ingresso de um show, comprando um produto eletrodoméstico numa loja. E ainda mais agora, né, que com Lollapalooza, enfim, com uma cacetada de eventos aí acontecendo, muitos shows, muita gente caindo em golpe, né? Artistas caindo em golpe. Essa semana teve, inclusive, um monte de artista caindo em golpe aí para comprar do Tetal do Lollapalooza, enfim. Essa compra online cresceu também, acredito que vocês tenham visto isso em pesquisas, forte, né? Muito forte. Cada vez mais, assim. O mundo está absurdamente se digitalizando ano a ano de maneira muito mais rápida do que qualquer previsão de especialistas poderia prever. E dentro desse mundo, os golpistas também crescem exponencialmente. Cada hora é uma situação diferente para eles, né? Nova, para que eles também possam aplicar os golpes, né? Quanto mais cresce a digitalização, mais eles se especializam. Então a gente tem o que eu digo que é o nosso único serviço que é cobrado, que é o Premium, que ele é um serviço que te ajuda, assim, a você... Tá no celular, tá trabalhando, estamos aqui no podcast, você abre aí, não precisa abrir, ele te notifica, né? Ele te alerta, ele te mantém. Alertando. Ele é a tua sirene, assim, entendeu? Das questões financeiras. Tanto de consultas ao teu CPF, monitoramento do teu CPF, quanto principalmente o uso indevido dos teus dados pessoais. Não, claro, né? E assim, você comentou sobre as pesquisas, é importante sempre também monitorar o mercado e tal. Você acredita que isso foi crucial
para que vocês também montassem essas novas campanhas, até mesmo essa estratégia que a Serasa aplicou nesses últimos anos? Então, a pesquisa, esses dados, o volume de insights que vocês vão coletando também do público, isso foi crucial para vocês? Gabriel, assim, é muito fácil você trabalhar numa empresa onde tem esses indicadores permanentes, esses relatórios permanentes, né, que te ajudam a guiar os teus passos, inclusive de comunicação, que é uma área que principalmente quando eu me formei, quando eu iniciei minha carreira, sempre foi muito tratada no terreno da percepção, do achismo, da opinião. E ela está cada vez mais metrificada, cada vez mais mensurada. Então, no meu caso, que faço comunicação corporativa dentro de uma empresa que é uma das principais do Brasil em alimentação, em dados, em coleta de dados, o nosso trabalho é muito mais facilitado, os nossos focos, a gente sabe, né? Por exemplo, a gente faz esse feirão que eu estava te falando 2 vezes por ano, em novembro e março. Aonde colocar uma tenda física, Gabriel? Assim, tenda física é o quê? O feirão, ele quando abre, ele está disponível digitalmente para todo o Brasil, de qualquer lugar. No digital também? No site, no aplicativo, né? No site, no aplicativo e até por telefone, tá? O feirão está disponível digitalmente, pelos canais digitais. Porém, Sim. A gente escolhe alguns lugares para fazer tendas físicas. O que é tenda física? É uma tenda mesmo, leva o atendimento presencial. Porque tem ainda um Brasil pouco digitalizado, tem um Brasil que prefere o atendimento presencial, tem um Brasil ainda que não confia nos aplicativos e na tecnologia de todo. Sim. Então a gente escolhe, às vezes, alguns locais, algumas cidades, e dentro dessas cidades, os locais, para fazer esse feirão físico, né? E tudo isso metrificado. Onde está a maior necessidade, aonde está o público com esse perfil que eu estava te falando. Então, ele move todos os nossos movimentos, inclusive da área de marketing, comunicação, criação, conteúdo, trabalho com imprensa, redes sociais. Redes sociais hoje é um absurdo, né? Você faz um post aí agora no teu Instagram, você acompanha, não é? Quantas curtidas, quantas visualizações. Tweet, interações. Então está cada vez melhor, assim, para quem souber aproveitar essas ferramentas, né? Na nossa área de comunicação, ela perdeu aquele estigma da percepção e do achismo, me parece, assim. E aí é um ponto que eu queria entrar com você, já que a gente está falando de redes sociais, a gente está falando sobre essas novas campanhas, essa nova estratégia que a Serasa Experian aplicou, né, na sua identidade. E aí eu queria te falar já sobre gestão de reputação, né, que é uma coisa que a Serasa fez e está fazendo muito bem, é uma coisa muito perceptível, que de fato há uma mudança. Para quem não acompanhava ou para quem não acompanha, se olhava como olhava e olha hoje, fala assim, pô, aconteceu alguma mudança, houve realmente aí uma grande alteração aí na comunicação, no modo como é vista na mídia, no modo como é colocado nas redes sociais, trabalhando com influenciadores, com outro tipo de comunicação, com outro tipo de público. E aí também envolve, além das métricas, das pesquisas, de como analisar esses dados, a gestão da reputação da empresa. Exatamente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como você enxerga isso hoje no seu trabalho, no seu dia a dia. Essa mudança de percepção do brasileiro com relação à marca Serasa tem sido fundamental para a gente poder atuar, né? Mas ela não é uma mudança que vem ao acaso. Eu tenho, assim, até eu vou dizer o nome delas, a Gabriela e a Ana Clara, né? Que são as líderes na minha área de redes sociais, as líderes de social. O trabalho que essas meninas vêm fazendo com o time delas, mudando uma percepção. Hoje nós somos uma das marcas mais queridas do Twitter. Entendeu? A Serasa consegue hoje ser uma das marcas mais queridas no Twitter. Começa a nos seguir, você vai ver assim como é que o Brasil brinca com isso. Então agora, por exemplo, essa onda de festivais, shows, né? Shows de música no Brasil, assim, esse ano tá maravilhosamente forte. Tá forte. Então, uma das marcas mais citadas nos comentários dos shows, qual é? A Serasa. Entendeu? Meu nome vai estar na Serasa. Meu nome vai estar na Serasa, porque eu não vou deixar de comprar pro The Town.
E aí a Serasa interage. Esse trabalho a gente já está espelhando outras marcas, a gente já está sendo tema de debate no LinkedIn, a gente já está sendo tema de entrevistas, elas estão dando entrevistas, porque tem uma virada aí no conceito, sim, eu diria, a agradabilidade da e isso marca, não é um assim. problema para a marca, né? Muito pelo contrário, Não, né? é o nosso sonho. Não é um problema, é o nosso sonho. O nosso sonho, assim, o meu líder, né, o Matheus, o diretor de marketing da minha área, assim, o sonho dele é nós vamos fazer a virada que a Havaianas fez, sabe, assim, porque a Havaianas, você sabe, né, começou com uma marca muito simplória, para dizer simples, de chinelo de dedo e virou uma das marcas mais cobiçadas do mundo, Sim, do mundo. na área de calçado. Com né? certeza. E leva, inclusive, o nome do Brasil. E a gente está percebendo que a Serasa vem virando esse jogo. O brasileiro está percebendo que nós somos hoje uma marca acolhedora. A Serasa Experian é uma empresa digitalizada, tecnológica, inclusiva, com diversidade, foco na diversidade. Então, assim, nós queremos que o Brasil conheça essa marca, entendeu? A Serasa Experian, a Serasa, e muito desse trabalho tem feito por essas ferramentas de redes sociais, por isso que eu digo, cito o nome da Gabriela e da Ana Clara, que lidera esse processo. A nossa área de PR também, a área que lida com a imprensa está percebendo. Nós não vendemos produtos, a gente não vende sapato, a gente presta serviço, entendeu? Quando a gente possibilita que o Gabriel Podão quite uma dívida dele, nós estamos prestando um serviço para a tua vida, para a tua família, para os teus filhos. Sim. Né? Quando a gente permite que você tenha uma escolha mais adequada, mais consistente, mais coerente com o teu orçamento de um cartão de crédito ou de uma modalidade de empréstimo que você necessita, vai buscar no mercado, e quando a gente consegue oferecer a mais adequada dentro das tuas condições financeiras, a gente está prestando um serviço. E é assim que a gente se vê. E a nossa sonho de mudança de percepção total da marca, sabe? Não essa marca que assusta, não essa marca que aponta, mas a marca que estende a mão. Que ela está acolhe, em curso. Te diria que ela está em curso. Então, essa gestão, né? Até mesmo de analisar a reputação, de ir metrificando ali, sabendo o que está acontecendo, né? E aí que entra os dados, as pesquisas, as interações, né? Nós temos uma TV Serasa que eu convido todos vocês a assistir no YouTube. Pô, que legal. Temos 500 mil inscritos, Gabriel. No YouTube? No YouTube. Você sabe lá o canal? Passa pra gente aí. Eu vou passar aqui no final. No final, então, mas você passa botando pra ali gente. TV Serasa, Já YouTube, encontra no YouTube. Já vai encontrar. Tá? Ah, maravilha. Olha o cenário fofo que a gente tem ali, entendeu? A gente tem até um gimezinho, assim, o boletinho. O boletinho. O boletinho, sensacional. que agora a Dani Calabresa mostrou no Cat BBB, quando a gente fez uma ação publicitária junto ao BBB, já que o BBB nos cita o tempo todo, estão pedindo, né? Porque os próprios brothers, eles falam isso no programa durante a estada nessa casa do BBB, eles mesmo falam, tô na Serasa, quero ganhar esse prêmio para sair da Serasa. Então, como a gente é muito citada, a gente resolveu fazer uma ação junto ao BBB, junto à Globo, e foi com a Dani Calabresa no Cat BBB. Pô, e aconteceu só nessa edição? Aconteceu 2 terças-feiras, não ontem, as outras 2 terças-feiras anteriores. Ah, sim. Mas assim, em termos de BBB, foi só nessa edição? Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. A gente sempre... A gente é convidado, a gente brinca, tá? Assim, um pouquinho uma brincadeira, mas a gente diz que o público nos convida pra gente participar do BBB, de tanto que nós somos citados, né? Mas a gente, sim, tem muita simpatia pelo programa, né? Gostamos muito, nossas redes sociais interagem muito com essas questões do BBB, e agora pela primeira vez a gente resolveu fazer uma ação, até como um laboratório, até como um teste, e foi na terça-feira de eliminação, 2 terças-feiras, nesse quadro que é o da Dani Calabresa, que é o Cat BBB. Sim. E aí, comecei a falar isso porque, assim, ela levou os 2 o boletinho. O nosso... O mascote. O mascote. O nosso mascote, assim. Todo mundo se apaixona por ele, ele é fofo, ele é querido, né? E ele tem 2 cores, quando vira do lado do avesso, ele começa com o azul, assim, depois ele
Ele começa com vermelho, depois ele vira o azul com nome limpo. É o azul do nome limpo. Então já tem até que é a nossa cor da plataforma Nome Limpo. Serasa Nome Limpo é uma plataforma dentro do nossa unidade de negócio. Então tem essa simpatia. Estava falando do nosso estúdio de TV, muito querido, muito charmoso, muito agradável, muito instagramável, né? Então a gente também se esforça para ser essa marca que, de acordo com o propósito, de ajudar o brasileiro. Não, claro. Né? E acho que é importante isso. Eu perguntei até do BBB, porque em termos de proporção de audiência, de entrega, de impressão, assim, não tem nem o que falar sobre o BBB, que é um dos programas mais assistidos do país. Hoje é o de maior audiência. Maior audiência, Hoje não tem como. Audiência. Mas assim, temos outro lado também. E aí você também que dá esse lado de conteúdo, já vem a parte de redação e tudo mais. Como que é essa parte de gerar mídia espontânea? Porque a gente está falando aqui, como que tem a questão dos blogs, de textos, bastantes conteúdos, né? Então, como é que é esse trabalho também? Não só de gerar, talvez, no BBB, mas também num texto, ou com certeza numa mídia paga, mas na mídia espontânea também, eu quero focar bastante nisso, para que também a gente até entenda quais são os canais, né, disponíveis e os tipos de conteúdos também para cada tipo de mídia. Sim. A gente produz 120 textos. Nesse momento, a gente está produzindo 120 textos que a gente coloca no nosso site www.serasa.com.br. Então, 120 textos de educação financeira a gente deposita nesse canal por mês. Então, Gabriel, qualquer assunto que você imaginar de economia e finanças pessoais, principalmente, Está ali dentro. Está ali dentro. Nós somos assim... Em dezenas de páginas do Google, estamos no ranking da primeira página do Google, porque os nossos conteúdos com nossos especialistas têm muito reconhecimento e estão bem ranqueados. Então a gente tem assim, essa TV que tem uma grade diária de programação. Diária? Diária de programação, com educação financeira. Sempre programas, vídeos de 3, 4, 5, às vezes 7 minutos, conforme a complexidade. Às vezes faseado em 2 ou 3 capítulos de educação financeira. Então tem vídeo, tem esses 120 textos, né? Tem um curso que agora vai retomar o nosso curso de educação financeira gratuito pelas redes sociais. As pessoas vão poder fazer de novo. A gente já fez, agora vai retomar o curso a partir de maio, provavelmente. Então é um curso com uma coisa que é o nosso core, é o nosso dia a dia, que é dar dicas, dar sugestões, fazer alertas. Então, assim, tem o curso, tem a TV, tem os textos. E a gente trabalha muito forte com uma área de PR, né? O Fernando Gâmbaro, que é o meu líder da área de PR. Temos também uma área de pesquisa junto com o PR, em que a imprensa tem o maior... A gente sabe, assim, que nós temos uma grande visibilidade, uma grande capilaridade em todo o Brasil. Por quê? Porque a gente não divulga venda de produtos, a gente divulga serviços para a população. Quando eu divulgo agora, aliás, hoje está sendo divulgado, vou aproveitar aqui, o Manual do Endividado Brasileiro, Deveres e Direitos. Direitos e deveres do endividado brasileiro, porque o endividado às vezes se esquece que tem direitos também, entendeu? Está devendo, mas tem direitos. Tem deveres, responsabilidades. Então a gente está divulgando o Manual do Endividado. É serviço para a população. Sim. Manual do Score é serviço. Dicas, a gente semanalmente divulga, assim, 10 cuidados com WhatsApp, 5 dicas para fazer compras na internet. Todas as semanas a gente também divulga conteúdos sempre ou de alerta, ou de orientação, ou de dica. Então, assim, o nosso propósito, a minha área de comunicação, por isso que eu me sinto muito feliz trabalhando lá dentro, assim, quando eu trabalhei diretamente em veículo de mídia. Você está falando com o público e está prestando serviço. Você acha que essa sua carreira, antes mesmo da Serasa, te ajudou a entender e também trabalhar de forma mais fácil com esse tipo de público? Eu acho que eu hoje estou na Serasa graças a essa trajetória que eu fiz, assim, o meu foco, a minha vida inteira, né, eu comecei em jornal, foi o leitor. Quando eu trabalhava em rádio, era o ouvinte. Né? Eu nunca trabalhei diretamente em TV. Assim, eu trabalhei na área digital, portais, rádio e jornal. Então, o meu foco sempre foi, assim, cuidar para a gente não falar para os amigos, para nossa tribo, para nossa redação, mas falar
para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, para quem está nos pagando para comprar um jornal, por exemplo. Trabalhei na época que a assinatura de jornal era muito caro. E eu tinha muito orgulho, assim, de bater todos os recordes de assinatura, de venda, porque era um sinal de que a gente estava conversando. Era um indicador ali de que estava indo bem, né? E hoje é uma coisa que talvez muita gente não tenha essa percepção, né? Pô, como que antigamente a gente tinha um serviço de assinatura, então a gente tinha que produzir conteúdo, às vezes no mês tinha um foco ali, a gente tinha um conteúdo específico. E aí, como que a gente vai medir tudo isso? Então era uma correria, era totalmente diferente de hoje, né? Totalmente. Que hoje você tem um disco, você entrega ali, você consegue fazer outro rapidamente, já subir, já colocar no ar. E aí, hoje, com a revista, o jornal impresso, vai se perdendo um pouco, né, dessa percepção. Mudando, né? muito. E eu diria, assim, né, eu que sou pai de 2 filhas, vai mudando para melhor na minha concepção, né? Eu, durante os meus 2, 3 primeiras décadas de carreira, eu era jornalista e repórter, me orgulho até hoje de ser repórter. Mas assim, eu nunca deixei de ser um comunicador, e é como eu me vejo hoje. Eu sou uma pessoa, um técnico em comunicação. Eu amo comunicação. Né? Se eu não estou fazendo jornalismo diretamente, na verdadeira acepção inicial da palavra, Sim. dentro de um jornal ou de um veículo de mídia, eu sei que eu estou cada vez mais conversando com o público. E é isso que eu acho que é o que nos move. Não, sim, assim, que vai moldando ali as suas ações no dia a dia, que é o importante. Eu tava falando, a gente falou aqui de carreira e tudo mais, e é importante porque vai tendo essa transformação, essa virada, não só da parte de comunicação, de jornalismo por si só, mas também nessa outra área de marketing. Porque aí você já começa a entrar outros tipos de conhecimento, aí você está falando de pesquisa, de dados, de insights, e aí você vai coletando o tipo de conteúdo, otimização, a linguagem na qual você está usando para a sua comunicação, para os seus tipos de conteúdo. E eu acho que talvez seja um ponto importante e que a Serasa conseguiu entender isso e ir trabalhando ao longo do caminho para que também não acabe virando, olha, temos um tipo de conteúdo, mas está muito limitado também a um tipo de público, muito pelo contrário, né? Então é um conteúdo aberto para todos os tipos de públicos, né? Para todos os tipos de público. Eu tenho uma área, meu par, o Eduardo Martinelli, né? Ele lidera a área de performance. A gente trabalha lado a lado, assim. É uma área absurdamente metrificada, movida por gráficos, por pizzas, por barras, por números. Ele está monitorando eu diria assim, o brasileiro e o desejo, como é que o brasileiro quer conversar, ele está monitorando, quase como, eu imagino ele sempre com uma tela permanente na frente dele, assim, né? É a área de performance, trabalha muito com isso. Dentro da nossa squad de marketing, tem uma área específica de dados, que é liderada por um outro colega meu, que se chama Caio Silva. Então, assim, também é uma outra área com monitoramento permanente, entendeu? Assim, por isso que eu digo que está melhorando a comunicação. Eu vejo, né, com todos os senões que às vezes as redes sociais nos machucam, nos incomodam e às vezes extrapolam. E tem isso ainda? Vocês sentem isso ainda? Muito forte, no Brasil todo, assim, né? Não que a Serasa sofra com isso como empresa, não. Mas eu digo assim, como técnico em comunicação, eu percebo que também essa comunicação múltipla na internet hoje machuca muito. Em muitos casos, comete muitas injustiças. É tudo muito rápido, né? Muito rápido, muitas vezes inconsistente, sem apuração. Então tem todo esse lado também da vida de comunicação, mudou para esse lado. Sim. Né? Porém, eu prefiro olhar assim de uma maneira um pouco poliana, admito, né? Mas assim, ver copo cheio nos benefícios que esse mundo digital trouxe. Sim, mas você acha que essa talvez seja a maior dificuldade hoje, trabalhando no digital? Essa questão de, talvez, de gerir uma crise, ou de surgir, talvez, um boato, ou um comentário maldoso, e isso tomar uma proporção... Em momentos de crise, sim, porque você não tem controle, né? Em momentos de crise, sim. Mas, assim, eu que vim de um tempo mais analógico de veículos, isso também existia, né? Assim, conheço os casos, assim, que grandes veículos de comunicação acabaram com reputações e na época não existia o tribunal do Twitter, não existia o tribunal do Facebook ainda, né?
E então também ocorria de outra forma, né? Ou seja, não é uma novidade. Por isso que eu prefiro pegar assim os benefícios que esse mundo digital traz. Eu gosto muito de trabalhar com objetivo, com meta, saber com quem eu estou falando, ter um retorno imediato, amo o feedback, né? Eu, quando trabalhei no jornal, até contando um pouquinho uma história pessoal... Fica assim, à vontade. Eu, quando trabalhei no jornal, eu brinco que quando eu deixei esse jornal, eu fui... Quem mais sentiu a minha ausência não foram meus colegas de redação, mas as minhas colegas de call center. Porque eu amo o call center, porque o call center é um ouvido daquilo que você está falando. Entendeu? Eu adoro esse reporte diário, esse retorno. Então, eu tenho certeza que eu era muito querido na área de call center, e eu sendo um diretor de redação. Porque eu estava sempre conectado, fugindo da nossa bolha. Porque, assim, como todas as profissões, elas tendem muito a gente ficar na bolha, falar para os próprios pares, falar para os amigos. Não sei qual é o teu time, eu sou colorado, eu adoro falar com colorado, só com colorado. Sou né? corintiano. Você é corintiano. Você vai então, querer conversar comigo então, também, mano. A gente já é um bom exemplo. Olha só, os colorados e os corintianos têm dificuldade para se relacionar, né? Tem mesmo. Mas isso é típico, assim, de tribos, de profissões, de carreiras. Mas eu exercito para mim o oposto, assim, sabe? Eu adoro sair da minha bolha para ouvir a opinião contrária. Ainda mais nos tempos de hoje, é necessário, senão você nunca vai conseguir evoluir. Ainda nas redes sociais, então nem se fala. Exato. Então é importante sair um pouco dessa bolha. Né? E se tratando de uma marca que está fazendo um rebrand, que está fazendo novas campanhas, outras otimizações de tanto de conteúdo quanto de marca, então é preciso ouvir todo mundo e ficar ligeiro com isso, né? Exato. E aí quando eu falei de essa gestão de reputação, foi pensando justamente nisso, porque eu imagino que ao mesmo tempo que tenham, e com certeza vieram muitas coisas boas, tem um outro lado ali que acaba te entregando algo meio, como eu posso dizer assim, não é meio sacana, né? Mas é meio traiçoeiro. Um pouco cruel. É um assim. pouco cruel. Então você, às vezes no conteúdo, às vezes a pessoa está irritada com uma certa situação, ela fica martelando nisso, às vezes gera um burburinho desnecessário, e aí também tem que ter todo um cuidado com isso. E aí dessa parte também, vocês têm algum planejamento para esse tipo de situação? Eu não vivi isso ainda na Serasa. Vou bater aqui na mesa, assim, não vivi, né? Meus colegas já viveram isso, eu já vivi muito em outras empresas. Eu fiz cursos de gestão de crise, né? Eu fiz parte de comitês de gestão de crises, inclusive da NJ, Associação Nacional de Jornal. Eu já fiz e já participei até da produção de livros em parceria com outros colegas de gestão de crise. Eu adoro o tema, eu amo muito o tema. E isso que eu te falo de ouvir, assim, o outro lado, o público, tá? Tu vê, eu sou colorado, você é corintiano, mas eu tenho maior empatia por vocês com o que o Paulo Vitor fez, por exemplo, para você ver que eu tenho um coração bom, assim, com os corintianos. Tudo bem. Mas brincando, assim. Então, por gostar muito do público, eu tô sempre atento ao quê? Assim, eu acho que a gestão de crise, às vezes ela fica aguda, né? E explode uma coisa bem difícil de controlar, que às vezes talvez você tenha que até buscar alguns especialistas mais graduados. Mas eu costumo dizer nos locais que eu trabalho, Gabriel, o seguinte, assim, se você é transparente no dia a dia, e não só num discurso, mas na tua prática, você consegue, inclusive algumas, não vou dizer assim grandes crises, mas manifestações de adversidades que a gente recebe também nas redes sociais, você consegue com transparência, explicando. Por exemplo, o score, que a gente estava falando antes. Sim. Pô, tem muito brasileiro que desconfia do score, acha que é uma manipulação, que é mentiroso. acha que ele é mentiroso, ou que existe alguém lá dentro da Serasa que mexe no score. Entendeu? Como aquele filme Divertidamente, né? Sim, que vai. Então, qual é o nosso papel? Mostrar que são algoritmos, é um histórico, né? Aquilo tem credibilidade no mercado. A gente fazer qualquer mexida, isso bota 60 anos no lixo. Então, essa transparência ajuda a responder a essas pessoas que às vezes fazem crítica, o meu score caiu de uma hora para outra para 300, e aí começa numa linguagem bem chula em alguns casos. Mas se você explicar como é que funciona o score, né, e pedir
ter calma com aquela pessoa que teve aquele revés econômico. Olha as suas contas, vê se você está com alguma dívida, né? Consulta, vai com seu CPF no próprio aplicativo da Serasa. Eu digo assim, são micros gerenciamentos de crise. Sim, então, esse é um outro ponto. Vocês vão analisando comentário a comentário, ou vocês preferem fazer praticamente um catadão ali? Olha, o pessoal está reclamando mais disso, vamos focar mais nisso. Tudo, comentário a comentário. A gente tem uma área de social listening, né, que acompanha permanentemente. A gente crucial, também tem uma empresa uma fornecedora que monitora isso e nos alerta. Então a gente monitora tudo, assim, principalmente com nosso intuito número 1 é responder, né? É conversar, é dialogar. Por isso que eu estava te dizendo antes que, principalmente no Twitter, que é uma rede hoje é mais dialogável, me parece, no momento, né? A gente é muito querido, a gente é muito amigável, porque o nosso espírito sempre não é rebater, mas dialogar e responder. Não, sim, acima de tudo, né? Ali dar atenção e acolher, como você bem disse, né? E aí eu fiquei numa dúvida aqui também. Vocês têm hoje alguma meta? Você trouxe dados bastante importantes aí de muitas pessoas que estão inadimplentes, de pessoas que vocês também conseguiram ajudar com as parcerias, com os feirões e tudo mais. Hoje vocês têm alguma meta, alguma coisa que vocês buscam, assim como o foco principal? Talvez sejam ou ajudar, ou mais parcerias, né? Ou trazer mais pessoas, enfim. Não sei como vocês enxergam isso, se vocês hoje têm um direcionamento e falam, pô, nosso foco principal hoje é isso aqui. O nosso foco principal hoje é ajudar as finanças do brasileiro. Nós nos consideramos o principal player capaz de ser um aliado do brasileiro em suas finanças. Esse é o nosso objetivo, que a gente já é em números, mas a gente quer que o brasileiro nos perceba, além dos números, que nos perceba no coração, no sentimento, na alma, né? Tendo lá esse histórico, como você mesmo falou, assim, de uma marca que assustava. Então, o nosso principal meta é isso. E a gente vem crescendo muito, muito, assim, os números de produção de acordos de quitação de dívida e de busca por crédito, eles vêm crescendo absurdamente de semestre, nem vou dizer de ano para ano, de trimestre para trimestre. A gente fez agora um feirão em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Menos de 5 meses depois, a gente já está aumentando as metas dos acordos fechados em novembro. Já está aumentando nossa agilidade de atendimento. Já aperfeiçoou nossas questões tecnológicas. Porque também a gente tem um aperfeiçoamento cada vez para ser mais rápido e mais amigável para todo mundo conseguir fazer os seus acordos de maneira digital e segura. Digital e segura. Então, a nossa meta, ela é assim, que a gente traça de trimestre para trimestre. E sempre com metas muito audaciosas. Por quê? Porque também, assim, questões como a inadimplência e dificuldades econômicas, elas cresceram. A pandemia jogou um Brasil lá para baixo. Nem todo o Brasil se recuperou. A inadimplência ali teve saltos absurdamente estratosféricos. Então, a nossa necessidade é acompanhar também para não deixar esse cenário degradar. A gente tem esse propósito, entendeu? E na pandemia, você sentiu, acho que não dificuldade, mas uma preocupação maior, assim, em relação a, pô, está acontecendo a pandemia, alguns casos estão ficando mais graves, e como que a gente se habitua ali nessa situação, a gente espera passar um pouco a pandemia, né? Se é que tinha uma prospecção de que iria passar, porque a gente não tinha o tempo certo, né? Daqui 1 ano, daqui 2 anos, não tinha um tempo certo de quando ia acabar. E aí, o que fazer nessa situação? Qual foi a medida que vocês tomaram ali? Sim, eu não estava ainda na pandemia na Serasa. Ah, tá. Mas, assim, os meus colegas e muitos que estão lá hoje, fizeram um trabalho nesse momento da pandemia. O que aconteceu? Essa startup tecnológica que eu te falo, que a gente se considera também uma empresa tecnológica, né? Essa empresa tecnológica explodiu junto com porque as pessoas precisavam cada vez mais dos serviços digitais. Sim. E aí o nosso desenvolvimento tecnológico e os nossos números de acessos foram crescendo conforme aquela incerteza da pandemia ia gerando. Então eles fizeram um trabalho assim
Pelo que eu ouço falar, assim, heróico, espetacularmente tecnológico, né? De se aproximar do brasileiro pelo mundo, o único canal que a gente poderia conversar naquele período, tecnologicamente, remotamente falando. Então teve um desenvolvimento da própria unidade que eu trabalho nesse período muito forte. E ainda assim, ainda se arriscaram a fazer alguns feirões físicos, já se eu não me engano, no final de março de 21 ali. Eu não me lembro, eu não estava, né? Eu entrei no final de 21, mas se não me engano, eles fizeram alguns feirões físicos também. E porque eu já peguei ainda um pouco, quando eu cheguei, eu peguei um pouco desse resquício de feirão físico, com aqueles vidros, aqueles acrílicos na frente, distanciamentos, distanciamento, máscaras, os cuidados. Eu ainda peguei um pouquinho disso em novembro de 21, para você ter ideia. Mas eles se arriscaram a fazer um feirão físico, porque na pandemia a inadimplência explodiu no Brasil. Imagino, com certeza. Explodiu no Brasil. Não, com certeza. E aí também, acho que é um processo que o brasileiro já gosta, e aí com a pandemia isso também se fortaleceu, que é a busca por crédito. Exatamente. E acho que cada vez vem crescendo mais. E eu queria entender como que a Serasa também se aplica nessa situação, tanto de informar e também, de certa forma, e ajudando a pessoa que precisa de um crédito, que está em busca de mais crédito e também às vezes não entende o motivo. Basicamente igual o score. Meu score baixou, meu score aumentou, por que aconteceu isso? E aí, às vezes, a pessoa fala, não consigo talvez um crédito melhor, ou o que eu consigo é muito pouco para mim, o que está acontecendo, como que eu posso conseguir um crédito maior para mim e tal. E aí, eu acho que a Serasa também tem um papel fundamental nesse momento, tanto de alertar, quanto também de instruir, ou até mesmo de direcionar a pessoa ali. Olha, talvez para você não seja tão legal um crédito tão alto, Exatamente. Ou talvez seja melhor você começar agora com isso e aí aprimorando, ou você tem um crédito alto sim, e para você talvez não tenha problema. Então, como é que é também esse tipo de comunicação? Porque não sei se vocês têm alguma parceria com bancos para falar sobre esse assunto. Porque eu sinto também que os bancos acabam sofrendo bastante sobre isso. Olha, aumenta meu limite, né? Olha, eu não consigo crédito no banco e tal. Então, como é que é essa comunicação? Eu diria que quase os principais bancos são nossos parceiros. Eles estão dentro da nossa plataforma Serasa Crédito, né? Então, como eu te disse, nós temos uma plataforma que a gente chama de um marketplace, é uma vitrine. Nosso marketplace é uma vitrine com as possibilidades que o mercado... Qual é a diferença nossa para outros players? Você pode querer buscar um cartão de crédito, você é correntista do teu banco, banco A. O Gabriel pode querer buscar no banco B. Você mesmo não tá feliz com o teu banco, você vai buscar num banco C. Nós temos todos o alfabeto de oportunidades ali. Você vai, é um shopping quase, eu digo uma vitrine, mas é um shopping. Estão todas as perfis ali. E a gente tenta que as pessoas se adequem ali. Primeiro, nunca pode esquecer, esses 120 conteúdos que eu estava te dizendo que a gente joga mês no nosso blog, nossa TV, né? Esse trabalho que a gente faz de divulgação de PR. Tudo isso já é um trabalho assim que a gente mostra que nós não somos vendedores de cartões. Nós somos aqui um lugar em que você pode fazer a sua melhor escolha. Porque crédito, Gabriel, não é uma coisa ruim como cada vez parece no Brasil. Um cartão de crédito, ele não é um monstro. Pode ser a teu favor, né? Ele pode estar a teu favor. Eu acho que é uma coisa que foi mudando com o passar do tempo. Tá mudando. Antigamente você via muito cartão de crédito. Não uso. Não gosto. Prefiro não ter porque eu vou me endividar e aí vai ficar ruim. Hoje não. Parece que você não usa, você está deixando de aproveitar, está deixando de economizar da maneira correta. Até perdendo mesmo benefícios. Exatamente, entra nessa questão de pontuação do cartão, de benefícios, tá? Então tem muita coisa que está associada à imagem do cartão, do crédito, que hoje em dia já acabou esse preconceito com o cartão, né? Eu diria que está acabando, ainda não terminou esse processo. É verdade que hoje a gente não tem mais opção, porque não existe mais dinheiro. Eu conto assim que eu deixo a minha filha na escola, né? E eu pergunto para ela, assim, tem 12 anos, a Cecília. Cecília, tem dinheiro para almoçar na cantina? Ou vai ficar na aula de música à tarde? Não tenho. E eu também não tenho. Porque a gente não tem mais dinheiro, Gabriel. Então a gente não tem mais nem a opção de não ter um cartão.
O nosso papel é que esse cartão seja adequado para você, seja uma aquisição consciente. Sim, um cartão correto, né? E o empréstimo, se você necessitar, na mesma forma. Porque o mundo de empréstimo, o mundo de busca de crédito, ele não é para ser o monstro que é. Entendeu? Em outros países, aliás, né, assim, a gente conta esses graus de inadimplência, eles até não acreditam que a gente tem esse cenário brasileiro. Ele tem um cenário muito próprio do Brasil, como a gente trata com as finanças. Não vou perguntar, posso perguntar para você, você teve educação financeira na escola, no ensino fundamental? Não. Não é um tema nosso, não é. Não é. Ninguém está acostumado. Não é pauta da imprensa, Sim, não é tema de escola. Agora que o governo está puxando alguma coisa para tentar falar do assunto, mas assim... É muito vago ainda, né? Ainda está incipiente o tema, está engatinhando, mas o que a gente tenta oferecer é sempre o seguinte, é não vender um sapato. Você precisa de sapato? Precisa de sapato novo? Precisa de sapato com salto? Precisa de sapato... Qual o melhor caminho, né? Qual o melhor caminho, o melhor sapato? Entendeu? E como não você é vai um realizar? chinelo, não é uma sandália, não é uma meia que está te incomodando, porque senão a gente só vende sapato, chegou ali, ai que bom, tá aqui um comprador de sapato. Não é esse o nosso propósito. Entendeu? Faço analogia com sapato, né? Porque a gente não vende nada, a gente presta serviços. Não, sim, claro, serve para qualquer outro tipo de coisa, né? É a mesma coisa do empréstimo que você falou também. Eu vejo também o empréstimo hoje, não sei como é que tá o termômetro disso, mas eu sinto também que é uma coisa que muitas pessoas preferem nem tocar no assunto para também ter um pouco de preconceito com isso, né? Olha, não, empréstimo vai ser ruim, tem a questão dos juros, eu não sei como vai funcionar. Geralmente quando faz só se embanando, então é melhor nem tocar nesse assunto. E aí também a Serasa entra também nessa questão de ensinar, instruir e direcionar. Olha, não é bem assim, você pode fazer um empréstimo normalmente sem também ficar endividado, né? Esse é o nosso papel, assim. Até eu estava falando do manual do Score, que você acha dentro do nosso blog. Ele tem uma parte que é assim, mitos e verdades. A gente vive tratando muito nossos materiais com isso é legal. Mitos e verdades. Isso é bacana. Para desmistificar essas coisas, entendeu? Tirar o monstro que às vezes há sobre a palavra empréstimo, crédito, dívida. É outra coisa. As pessoas às vezes sofrem demais com uma dívida. Infelizmente, quem está do teu lado tem uma dívida. Então, assim, vamos tratar disso de maneira racional, econômica, matemática, né? Então, esse tem sido a nossa tentativa. Nem sempre a gente consegue. E a área de conteúdo, essa área que eu lidero, assim, a busca, o nosso trabalho é esse, Gabriel. É constante, né? É constante, nunca tem fim, né? Então, exatamente, já tá dando o nosso tempo aqui, mas antes eu queria que você falasse da projeção da Serasa Experian agora para esse próximo ano, o ano de 2023, para os próximos também. Sim. Não sei se você já tenha um acesso a isso, imagino que já tenha um pouquinho aí do que vocês querem fazer. E também agradecer a sua participação aqui no podcast, dizer que estou muito feliz com a sua participação, que as portas estão abertas aqui para quando você quiser voltar, mas que você desse uma pitadinha aí de como a Serasa vai se preparar para esse próximo ano de 2023. Casualmente, hoje de manhã, eu passei a manhã toda com minha equipe, né, reunido, porque o nosso ano fiscal, ele termina dia 31 agora. A gente trabalha de 31 de março até 31 de março. Então, o meu ano está terminando daqui a uma semana, né? Então, a gente hoje estava reunido, porque a gente tem um planejamento a entregar na primeira semana de abril. Então, o que eu posso dizer, assim, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado pelo teu acolhimento, assim, me deixar tranquilo. Não é a minha praia, não é a minha vibe, né, Gabriel? Não Mas fui bem tratado aqui pelo Gabriel também, nosso xará, né? Nosso xará aqui. O espaço, sou muito grato pelo espaço, a Serasa, e para a gente falar um pouquinho desse propósito, né? O que eu posso dizer, assim, a gente vem com inúmeras mudanças na área de conteúdo, né? E principalmente por um caminho que eu acabei me esquecendo um pouco de abordar aqui, que é um caminho que está maravilhosamente crescendo, que é o dos influenciadores digitais. A Serasa tem utilizado, inclusive, alguns, né? Muito. E vamos usar muito mais. A gente está caminhando, porque esse é um mundo muito legal também. Os influenciadores, eu estava te perguntando se você teve educação financeira na escola, eu também não tive, ninguém tem, nem na faculdade, se não é uma faculdade específica da área, não tem, mas os influenciadores estão colocando esse tema nas redes sociais.
né? E Trazendo de uma maneira, seu público ali, né? E de uma maneira abrangente, consistente, permanente. Então, o nosso foco, assim, é lidar e conversar e trazer esses influenciadores cada vez mais para o nosso lado, ou nós nos aproximarmos a trabalhar com eles, porque eles estão também nos ensinando um caminho. Ah, sem dúvidas. E aí você quer falar de entrega, não tem nada melhor do que você trazer um influenciador que vai conversar com um público específico. Perfeito. Talvez seja tão difícil, né? Perfeito. Hoje em dia, com tanta coisa, né? E eles sabem conversar, né? Assim, são especialistas nos seguidores. Não tem jeito, né? Quando o cara tem um público ali, não tem gente melhor do que o próprio influenciador. Exatamente. Não tem jeito. E aí, trazendo mais, obviamente, atinge mais pessoas também, né? Exatamente. Pois bem, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Estou muito feliz com a sua participação. Volte aqui, por favor, quando você quiser, para falar de qualquer outro assunto, tá? Você que tem nome sujo, fique tranquilo. Você que está com o nome no Serasa, pode marcar o Ricardo lá no Twitter, né? É lógico que a gente brinca aqui e tudo, mas acompanhe sim, deve ser muito legal. Se quiser deixar ainda as redes sociais, seu LinkedIn, seu Instagram, as redes sociais do Serasa, fique à vontade também aí para compartilhar e também para o pessoal acompanhar essa mudança aí. Não, eu reforço, assim, eu fico muito feliz em deixar as marcas da Serasa. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter, a gente está no TikTok. No YouTube. Aliás, no YouTube, no TikTok. Aliás, nós somos uma das marcas mais queridas nesse momento, assim, do TikTok. Esse dia teve um debate muito legal, nem foi provocado por nós, por uma pessoa no LinkedIn. Aquilo gerou, assim, né? Como a gente está tratando bem o TikTok. Então, nos sigam. Bote a marca Serasa, é fácil de nos localizar. Nos sigam lá, vocês terão uma jornada agradável, uma empresa que acolhe, uma empresa que não acusa, que não cobra, mas que estende a mão. É claro. E aí no TikTok, obviamente, o Ricardo tá lá fazendo dancinhas, né? E trend, né? De pagamentos e de busca de crédito. Mas é isso, é bom seguir. No TikTok eu não tinha visto. Eu não, porque eu sou uma pessoa mais reservada e discreta, mas meus colegas são muito hábeis então nessas ferramentas. Tá bom, né? Vai encontrar o Ricardo perdido lá em algum vídeo, né? Quem sabe? Tá certo. Eu tô no Instagram, ainda uso, na minha geração, ainda uso o Facebook, LinkedIn, que eu gosto muito. E faz parte lá. Colocar Ricardo Stefanelli. Twitter eu uso mais para futebol, Gabriel. Futebol ali é um lugar também, que é minha arquibancada, entendeu? Eu vou te encontrar lá no Twitter. A minha arquibancada de futebol, o Twitter eu uso quase só para futebol. Ixi, a gente vai tretar bastante lá. O meu pessoal, lá. Né? Mas sigam da Serasa. Ah, tá. Não, claro. Lá a gente vai tretar bastante lá. Tá não, mas sigo muitas torcidas do Corinthians e corintianos. Viu? Aí, fica tranquilo. Você vai seguir mais um, né? Futebol. E mesmo com dores do Yuri Alberto, a gente ainda torce por ele. Ah, não. Ele vai voltar pro cara, passa, isso passa. Ser campeão da Libertadores em algum momento. Com o Yuri Alberto? Em algum momento. Ah, não. Sonha não. O Corinthians tá falando, né? O Corinthians é campeão. Tá bom. Ó, não vão, senão a gente vai ficar aqui mais 2 horas debatendo aqui sobre o Yuri Alberto, né? Essa rivalidade, o Põe no DVD, que também é uma campanha muito legal. Um slogan bem conhecido. Um slogan bem conhecido da torcida, enfim. Mas agradecer mais uma vez, Ricardo. Muito obrigado. Muito feliz pelo papo. E também agradecer você que ficou na audiência, que nos acompanhou aqui até o final. Lembrando mais uma vez, coloque aí o seu comentário, deixe o seu nome, a cidade de onde você está falando, compartilhe esse vídeo aqui com a sua família, com os seus amigos, aqueles amigos que tanto falam da Serasa. Vamos fazer esse vídeo bombar e para você também ter mais conhecimento e compartilhar isso com todo mundo que está em sua volta, beleza? Também lembrando mais uma vez aqui, acesse o link que está aqui na descrição, que eu tenho certeza que você vai encontrar uma solução bacana para você que é profissional de comunicação, que ainda não se encontrou direito nas suas campanhas. Eu tenho certeza que você vai adorar o que a gente preparou para você. Fechado? Sendo assim, então, agradeço mais uma vez aí a audiência de todos que continuaram aqui. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo aqui, a equipe. Um forte abraço e até a próxima.